maravilhas. O Senhor é muito bom e maravilhoso, irmãos. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Neste mundo em que nós vivemos, o que é de melhor que Deus tem nos dado? Tudo isso, né, irmão? A vida eterna, sua presença, o Espírito, né? Porque, irmãos, muitos vêm a este mundo, participam de tantas coisas, né? Usam deste mundo, se alegram, partem para a eternidade do sofrimento. Valeu isso? Não valeu de nada. Como disse Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo todo, né? E perder a salvação da sua alma. Glória a Deus. Eu gostaria de abrir com os irmãos e ler Mateus 24, né? Versículo 22. Mateus 24, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amém? Pode sentar. Por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Estes dias aqui são os dias completos de 3 anos e meio do final da grande tribulação. Especificamente, né, Jesus está falando dos escolhidos, tanto judeus quanto outros que ficarão aqui de outros países quando houver o arrebatamento da igreja. São judeus que não irão no arrebatamento e são pessoas de outras nações também que não irão no arrebatamento da igreja. Mas o que nós queremos falar, irmãos, sobre o cuidado de Deus. Deus tem um plano de destruir quase que a humanidade da face da terra no período dos 7 anos de grande tribulação. Mas nesta parte aqui é a parte final da grande tribulação, que é muito falado na Bíblia. Os 2 tempos, um tempo, tempos e metade de um tempo, não é? Um tempo e tempos e metade do tempo, 3 anos e meio. O Apocalipse fala lá no capítulo 11, né? Fala que são 3 anos e meio, 42 meses. Também no capítulo 13 fala que o anticristo vai continuar por 42 meses, continuar, porque ele já vem desde o início, né? São 7 anos. Então vamos falar sobre a palavra abreviar. Abreviar, né? Que aqueles dias serão breves. Não é que o dia de 24 horas vai diminuir para 6 horas ou 12 horas, como as pessoas interpretam, né? Aqueles dias, Deus já abreviou aqueles dias. Abreviada porque tem um tempo determinado, Deus abreviou. Ele não vai deixar que o tempo se estenda, passar 5 anos, 10 anos, 20 anos e pouco, senão vai morrer todo mundo. Então, por causa dos escolhidos, ele abreviou aqueles dias. Abreviou aqueles dias significa que serão, na verdade, né, 3 anos e meio. Estão abreviados. Quer dizer, não vai passar disso. Se ele deixasse passar, até os escolhidos todos seriam mortos. Mas o que Jesus está falando? Na verdade, ele não está falando de salvar a pessoa, né, somente do inferno. Ele está falando, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne
carne. Ele está falando da pessoa física. Ele não está falando somente de pessoa espiritual. Ele está falando que se aqueles dias ele não abreviasse, ele já não tivesse colocado um número estabelecido menor, se ele estendesse muito, não é sobrar nenhum judeu para contar a história. Porque esses que vão ser salvos na carne, nenhuma carne se salvaria. Jesus está falando que a grande tribulação não vai consumir todos os que ficarem na grande tribulação. Ela não vai consumir todos. Então, pelo cuidado de Deus, será salvo um grupo que ficarão vivos no corpo de carne. Já expliquei isso para os irmãos. Esses que ficarão vivos no corpo de carne vão refazer a terra casando-se e dando-se em casamento. São os sobreviventes. Também vai sobreviver os ímpios e perdidos, né, na grande tribulação. Um grupo para propósito de Deus. Esse grupo ímpio, nos 1000 anos de paz, eles vão se casar, vão encher a terra. Já estudei isso com os irmãos. Então, irmãos, por causa dos escolhidos, Deus abreviou aqueles dias. Bom, nós estamos falando que o Senhor propôs um meio do povo não ser destruído totalmente, diminuindo o tempo. Nós vemos uma expressão parecida quando o apóstolo Paulo diz ali em 1 Coríntios capítulo 10, ele disse assim que o Senhor não nos prova acima do que podemos suportar. Agora, antes com a prova, Ele dá também o escape. Ele dá o escape. Ou seja, um momento em que você vai sair fora, em que a prova vai acabar. Esse é o momento do escape. Então vocês assim estão compreendendo o que nós estamos trazendo para os irmãos? Os benefícios de Deus, mesmo nas provas e no castigo. Quando Deus determinou que Davi fosse castigado por causa do homicídio que ele planejou do marido de Betseba e por causa do adultério, Deus não planejou um castigo de destruição da vida de Davi, mas um castigo com medida, porque Davi era um escolhido de Deus. Já outros reis receberam castigo com a morte e estão lá no inferno. Nós vemos então a providência de Deus. Muitas vezes nós não prestamos atenção que Deus está agindo até nos momentos materiais do nosso viver. Às vezes vivemos tristes sem perceber a mão do Senhor desde manhã até a noite. E da noite até o amanhecer. Veja que Deus ele é muito maravilhoso e justo. Ele vai entregar os desobedientes agora na grande tribulação por causa da sua santidade e justiça. É necessário que sejam entregues segundo a palavra de Deus, porque Ele é justo, Ele tem que punir o pecado. Mas mesmo no meio dessa destruição que virá, não é? Para cumprir as profecias do Antigo Testamento, que haverá um reino milenar sobre a terra, é necessário então preservar algumas pessoas vivas no corpo de carne. Então por isso está escrito esse versículo: se aqueles dias não fossem diminuídos, não é diminuído o dia de 24 horas para 12 horas não, irmãos. Tem gente que fica calculando isso. É que se Deus ele determinasse mais tempo, prolongasse mais tempo, o povo seria destruído, não ia sobrar uma carne. Então ele abreviou para 3 anos e meio. Assim mesmo, se vocês lerem no livro de Daniel, capítulo 12, no final ali, né? Os irmãos vão prestar atenção que tem 3 tempos, 1260 dias, mais uns dias adicionais que eu creio que é para a restauração e para aquela guerra do Armagedon. Porque quando chegar, na verdade, 3 anos e meio certinho,
o inimigo não pode mexer mais com ninguém. Aí o Senhor guerreia contra ele. Depois vocês lêem lá o finalzinho de Daniel no capítulo 12, né? Não vou para lá, senão vai tomar tempo fazer conta, né? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, Deus tem tido cuidado conosco. Por mais que a gente passe um dia desapercebido, sem prestar atenção, né? Ontem sexta, quinta-feira eu estava de tarde, de noitinha, ali na casa do meu tio, né? No interior. Eu estava agradecendo a Deus, porque lá faz muito calor, tem muitas montanhas em volta, e lá o lugar é assim, é uma cidadezinha, um lugarejo mais abaixo, então às vezes não fica muito abafado. E eu fiz duas petições, Senhor, que o Fabiano, quando passasse o dia lá em casa, porque o quarto onde ele passou não tinha ar-condicionado, né? Pedi ao Senhor que o Senhor não deixasse aquele calor, e se Ele quisesse me atender também, e os dias que eu passasse lá no meu tio também, porque lá tem muito mosquito, mais calor não é fácil. Eu ia vir embora no outro dia, porque é demais lá tem muito mosquito. Então Deus foi misericordioso, eu digo misericordioso, sem nós merecermos. Ele assim o fez, para a honra e glória do nome dEle. Então, irmãos, nós lembramos do que Isaías, pelo Espírito Santo, diz, né? Quem jamais viu, né? Aonde tem um Deus semelhante a esse, que trabalha para aquela pessoa que espera nele. Às vezes você está esperando, pensando que Deus não ouviu a sua oração, mas Ele está trabalhando. O que Deus está fazendo? Ora. Às vezes tem tanta coisa para o inimigo, para o seu Deus fazer, para subjugar o inimigo, é o tempo certo. Irmãos, Deus é tremendo, irmãos. Muitas vezes Ele está preparando nós para receber o que estamos precisando. Às vezes pedimos algo ao Senhor e ao mesmo tempo não estamos preparados, até porque o Senhor quer dar além do que você pede ou precisa, porque isso está escrito: poderoso é Deus para nos dar muito mais abundantemente, além do que pedimos ou do que imaginamos ou pensamos. Você pensa numa coisa, Deus tem algo mais tremendo para fazer. Glória a Deus. Esse é um Deus que cuida de nós, irmãos. Deus não está assim alheio à nossa situação. Ele nos acompanha dia após dia. É só manter a nossa comunhão. Se nós nos desligar dele, pode nos entregar, né, na mão do angustiador e deixar nós padecer um pouco. Mas se nós tivermos plena comunhão com o Senhor, constantemente, irmãos, Ele estará falando conosco. Viver uma vida em comunhão, viver uma vida de oração, viver uma vida de obediência, de amor, perdoando, isso é muito agradável a Deus, né? Eu fiquei muito contente. A viagem de ida foi ótima, a viagem de volta é excelente, né? O inimigo tem sido envergonhado e derrotado, porque o Senhor peleja por nós. Aleluia. Então, amados, nós devemos notar a mão de Deus em nossas vidas, para sermos gratos ao Senhor e para que o amor cresça, porque quando você louva a Deus, quando você percebe a mão dele sobre o irmão, sobre a irmã, né, aquele ato de amor entre você e Deus, entre você e o Criador, você e o Senhor Jesus, cresce, irmãos, isso cresce. Agora, se passarmos o dia todo sem não notarmos nada, não aconteceu, tem certeza que não aconteceu nada? Se a misericórdia dele renova cada manhã, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Como está escrito em Romanos 8, né? 8:28, todas as coisas juntamente contribuem para o bem dos que amam a Deus. Não está falando dos ímpios, não. E para o bem daqueles que estão ainda lá fora, daqueles que são chamados pela sua ordem, pela determinação, pelo seu decreto, pela sua predestinação. Vocês vão ver ali que o texto fala deste versículo, e depois ele segue falando: os que Deus conheceu, não é? Os que Deus chamou, também os que Deus conheceu, também os chamou e os predestinou. Então, irmãos, o que acontece? Vemos, por exemplo, na nossa atualidade, na vida moderna que nós temos, que Deus também abreviou muitas coisas para o nosso favor.
Quando o irmão e irmã não tem um carro, mas entra no ônibus e pode ir a quilômetro de distância, o que antigamente fazer isso a cavalo e a carroça ou a pé, poderia levar o dia todo, ou 2 ou 3 dias, você vai em horas. Para o teu bem, todas as coisas contribuem para os que amam a Deus. Os irmãos acham que Deus ia dar aos homens a sabedoria de fazer um ar-condicionado ou ventilador, sabendo que os últimos dias seria carregado de calor. Ele estava fazendo isso só para os ímpios, ou para os ímpios, pensando neles? Não, fez isso pensando no povo, no seu povo, na sua obra. Tem muitas obras, Deus usa muitas coisas que foram feitas para o nosso benefício, para também levar muitos ímpios daqui, carros, né? Aviões. Às vezes cai um avião, mata um bocado de ímpio, bate carro, mata um bocado de ímpios. Deus fez então, irmãos, todas as coisas para os seus próprios fins, para a sua finalidade. Deus abreviou o tempo de leitura para quem já não enxerga tão bem, né? Hoje eu estou enxergando melhor, não é? O óculos, que maravilha! Abreviou o tempo, ao invés do irmão estar catando a letrinha ali, põe o óculos, rapidinho você lê. Então diminuiu o seu tempo. Hoje nós temos um tempo diminuído bastante. Pagamentos, tem pessoas que podem receber o pagamento, passar uma conta, ou só simplesmente usar o cartão, nem lá no banco, botar a mão no dinheiro. Vai comprando tudo no cartão, vai pagando, quando ele vê que não tem mais nada, ele para de comprar. Tudo é um abreviar o tempo. Essa semana eu paguei 3 contas. Consegui lá um pouquinho uma internet muito fraquinha, paguei a conta de água, paguei a conta de energia lá da igreja, lá de Pernambuco. Ao invés de eu ir para a fila, sair lá do interior, ir lá na cidade, como eu já fiz uma vez, ir lá na cidade, enfrentar a fila, com a máscara, ficar lá, o sol batendo, que às vezes não tem uma sombra na loteria esportiva. Isso não é um benefício, vai ser usado para o mal futuramente aí, né? Eles vão parar isso tudo, vão colocar um dispositivo, vão colocar na mão ou na testa de alguém, para poder manipular, mas por enquanto tem sido uma bênção, porque diminui o tempo para você servir a Ele, para você ter tempo de ler, falar da palavra, orar. A teu favor Deus tem feito. Ou vocês pensam que a tecnologia do mundo, toda ela foi feita só para os ímpios? Boa parte dela Deus já pensou para o povo dele, irmãos, para os que amam ao Senhor. Ali vem o irmão Márcio, ele já andou lá da casa dele aqui a pé, não tinha bicicleta, nem moto, nem carro. Por uma maravilha e bênção da vida, hoje ele tem um carro para carregar, não só ele, mas esposa, cunhada, irmãos. Isso não é Deus trabalhando a favor, diminuindo o tempo? É, irmãos? Então não temos que agradecer, não temos que louvar ao Senhor? As irmãs que geraram filhos, que têm seus filhos, sabem muito bem que antigamente a situação era muito mais difícil para se ganhar uma criança. Hoje nós temos a tecnologia que realmente Deus proporcionou, deu aos de fora, mas também para beneficiar a obra dele. E ele beneficia a sua obra, porque, irmãos, na verdade o Salmo diz assim: subindo ao alto, ele levou a prisão presa, ele prendeu a prisão. Ele levou a prisão, aquilo que prendia o homem, que era o pecado. Levou preso o cativeiro. Levou cativo o cativeiro. Tem gente que lê isso e confunde cativo, cativeiro, assim, confundem essa palavra. Ele prendeu aquilo que prendia o homem. Ele dominou pela morte na cruz. Não é isso? E a Bíblia diz no Salmo que ele subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e recebeu, alguém deu, que foi Deus, recebeu dons para os homens. Existem os dons espirituais e os dons materiais. A Bíblia relata que os dons espirituais, como eu já disse, expulsar demônio não é dom, sonhos não é dom, não confunda essas coisas com dons espirituais, que são pessoas específicas que o Espírito Santo opera por ela. Deus pode dar até para o ímpio
um sonho, não é? Qualquer irmão na presença do Senhor pode expulsar o demônio. Não é um dom, não confunda isso, não ensine, né, que é um dom para ninguém. Mas existem os dons, não é, materiais, como ser um pedreiro, ser um arquiteto, ser um engenheiro, dentista. São dons, a pessoa estuda e pega habilidade. Tem gente que não tem habilidade para fazer uma coisa que outra pessoa faz, né? Tem irmão, tem irmãs que costuram, mas tem aquelas mulheres, aqueles homens que costuram muito bem, sabe? Muito bem. São profissionais. Então existem dons. E a Bíblia diz que Deus subiu ao alto, Jesus subiu ao alto, recebeu dons para os homens. Uma vez eu estava pensando nisso, é por isso que tem tanta tecnologia, tanto avanço. Não vamos dizer que é do diabo, porque esses homens não foi crente, criou aí o ventilador que está refrescando alguns ali, o ar-condicionado, o carro, o aparelho, o telefone. Você pode usar para o bem e para o mal. Só porque alguns usam para o mal, eu vou dizer que é coisa do diabo, porque você pode comprar uma faca, usar para cortar, né, a galinha, o frango, né, a carne, ou você pode usar para furar uma pessoa e matar uma pessoa. Não é por isso que alguns usam para o mal, que a faca foi o diabo que fez. Não é? Então, irmãos, veja bem que nós temos coisas que diminuem o tempo. Estou aqui com os irmãos, fui viajar, já irmãos lá do interior já estão me mandando, né, perguntas, algumas situações acontecendo, e eu tenho que resolver, eu tenho que falar, eu tenho que orar, tudo através do aparelho, telefone. Antes do aparelho telefônico, aquele antigo aparecer, era telex. E aí a coisa foi evoluindo. Hoje você fala com o irmão lá na China, no Japão, nos Estados Unidos, e rápido. E se quiser mandar por exemplo, um documento, uma coisa que ele precisa, manda aqui, pouco está lá. Isso Deus fez, abreviando então o tempo ao teu favor, ao meu favor. Não pense que para o ímpio, irmãos, eles usam até para o mal, mas como isso tem agilizado as nossas vidas. Aleluia! Como em tempo curto nós em casa, né, compramos as madeiras, os homens passaram na máquina, lá fizemos um encaixe, tudo na máquina, fizemos um banco simples, mas como rapidamente nós fizemos. Foi Carlos Augusto estava lá me ajudando a envernizar, né? Estava ele lá. Ele era mais rapazinho, né? Ele ainda é novo, mas ele era mais rapaz, né? Então, irmãos, nós vemos a mão de Deus. Nós estamos diante de uma simples e humilde câmera. Porque nas igrejas eles usam 2, 3 câmeras. Quando você vê que a pessoa está falando assim, daqui a pouco aparece outra aqui, é porque já tem outra câmera do lado de cá. Eles investiram dinheiro nisso, porque uma câmera profissional custa 50 mil, 25 mil. Não vamos gastar dinheiro com isso. Está dando resultado. A câmera filma a mensagem, nós postamos no YouTube, tem irmãos glorificando o Senhor do outro lado do mundo, como se estivesse aqui na igreja. Ouviram aqui os testemunhos aqui que eu contei no YouTube, do Márcio, né, da irmã Perle, da irmã Janaína, como o povo glorifica, manda uma mensagem para mim. Olha, eu sinto uma coisa tremenda quando eu ouço o testemunho dessa igreja aí. Tem uma irmã que fala sempre a mesma coisa. Então, irmão, veja como Deus está trabalhando a favor deles e a favor nosso, diminuindo, encurtando, abreviando o tempo a favor da igreja, a favor da obra. Quantos benefícios, irmãos, quantos benefícios nós temos recebido. Por isso que eu quis ler esse texto com os irmãos. Se aqueles dias não fosse abreviado falando da grande tribulação, nenhuma carne se salvaria. Ora, Deus está falando sobre quem? A quem que Ele está atento? Principalmente aos judeus, porque quando Jesus falou isso aqui, falou para eles. Mas também em outra parte do mundo serão reservados pessoas que não vão ter a marca da besta, nem na sua mão, nem na testa, que vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Vão casar, vão plantar, terão uma vida abençoada, porque negaram a adoração ao anticristo e receberam a sua imagem.
Nem todos serão degolados, serão mortos, mas um número pequenininho estará escondido, como está lá em Cantar de Salomão, como pomba na fenda das rochas. São esses que o Senhor vai chamar, e os anjos vão vir para tirar de todos os lugares onde estiver escondido, para levarem para Jerusalém. Por isso que quando vocês lerem lá, né, depois da aflição daquele dia, depois da aflição daquele dia, terminou a grande tribulação, depois aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele enviará os seus anjos, né, a buscar, né, os escolhidos que estão sobre os 4 cantos da terra. E muita gente pensa que isso aí é o arrebatamento no final da grande tribulação. Não é o arrebatamento, porque aqui não está explicado. Jesus não falou os detalhes, mas são anjos enviados em muitos países distantes, que não vai ter mais carro, nem avião, nem navio, irmão, para transportar o povo. Os anjos vão apanhar. Os irmãos sobreviventes na carne, no corpo de carne, estes, para reinar com Jesus, salvos, essas pessoas vão casar entre si e vão encher a terra, como os ímpios também. Então nós vemos Deus trabalhando ao teu favor, ao nosso favor. Deus não esquece de nenhum de nós, nem das crianças Ele esquece. Como ele diz em Isaías, pode uma mulher esquecer do seu filho que cria, do fruto do seu ventre? Pode? É difícil, né? Aí ele diz, ainda que essa venha se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Cuidado, né, irmãos? Cuidado é muito grande. Deus tem cuidado até com aquele irmão que tropeça e cai, para ver se ele, né? Para ver, ele sabe, né? Mas alguns são levantados porque são escolhidos de Deus, outros não são levantados. Como diz em Provérbios, justo cairá e 7 vezes será levantado. Então, Deus trabalha. Às vezes uma pessoa transgride, pega, daqui a pouco se vê em aperto, ele abre o coração, clama ao Senhor, como fez o rei Manassés, que até colocou seus filhos no fogo, adorando aqueles Moloque, aqueles deuses daquela época. Quando ele foi preso, ele ficou numa aflição tão grande, mas tão grande, que ele fez uma oração tal que Deus ouviu e restituiu ele ao seu reino. Agora, não pense que vai acontecer com todo mundo, né? Porque nem todo mundo consegue se humilhar profundamente e fazer uma oração pelo Espírito, daquela que entra lá no coração, nem todos. Então, não vamos experimentar isso, eu não quero experimentar. Prefiro temer ao Senhor constantemente, estar sempre pedindo ao Senhor ajuda e misericórdia, humilhando e não querendo colocar a minha vontade acima da vontade de Deus, acima do propósito do Senhor. Pois Deus, irmãos, Ele gosta disso, que a vontade dEle prevaleça para nós sermos abençoados e beneficiados ainda mais. Todas as passagens da Bíblia que chamam a atenção para um conserto, para uma melhoria no nosso viver, é o cuidado de Deus. É Deus abreviando o tempo na sua vida para você não passar muito tempo sofrendo. Porque às vezes a pessoa sofre muito porque insiste em continuar do jeito que é. Quando você começa a se humilhar e buscar o Senhor de uma maneira muito séria, muito rigorosa com você mesmo, coisas maravilhosas começam a acontecer. Deus vai diminuindo o sofrimento, vai tirando os obstáculos. Você vê a glória de Deus na sua vida. Ele é bom, irmãos. Deus é muito bom, como disse o Senhor Jesus. Bom é Deus. Bom é Deus. Veja que a ordem sai do Pai, não sai de Jesus. Jesus disse assim: tudo que pedis ao Pai no meu nome. Ele é, claro, né? Ele é o que assina embaixo. Mas tem que ver a ordem de cima. A ordem tem que vir do Pai. Tanto é que o Senhor Jesus está à direita de Deus e intercede por nós, como diz Romanos 8. Como o Senhor usou o apóstolo Paulo para falar, que o Senhor Jesus também intercede por nós. Temos um intercessor que ora junto com a gente, conosco.
dentro de nós, nos instruindo e nos dando a palavra que Deus quer atender, que é o Espírito Santo. Ele é um intercessor junto de nós, dentro de nós, mas ele intercede ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus recebe as orações dos santos e intercede ao Pai. Quando você leva uma vida muito séria diante do Senhor, as tuas orações passam a ser bem dirigidas, bem orientadas pelo Espírito Santo. Às vezes oramos muito de qualquer maneira, porque não temos o cuidado de orar no Espírito. Às vezes oramos, pedimos muitas coisas que não é de Deus, e às vezes esperamos muito em algo que Deus não quer fazer, não é? Nós temos assim, não é? Por exemplo, o caso de Ana, mãe de Samuel. Eu acredito que ela pedia muito a Deus um filho. Durante um bom tempo que ela vivia uma vida triste, mas um dia ela fez uma oração diferente. Ela fez uma oração diferente e Deus operou. Ela disse que se Deus desse a ela um filho homem, depois que ele desmamasse do peito, ele iria servir o Senhor lá junto com o sacerdote ali no templo. E ela se cumpriu e Deus atendeu. Por que Deus atendeu? Porque essa era a vontade de Deus. Aí então chegou um momento que o Espírito deu a Ana a oração certa. Aqui nós temos a irmã Benedita, a irmã Nena, a irmã Benedita. Tinha um caso do passado, não vou contar detalhe, né? Mas a irmã Benedita orava por uma pessoa para Deus salvar a pessoa, para Deus salvar. E essa pessoa não era de Deus, e ela orava, insistindo, até que um dia o Senhor mandou falar para a irmã: essa alma está orando contrário à vontade de Deus, porque essa alma não pertence ao Senhor. Ore para Deus te livrar e te libertar dessa situação, irmã, para que seja feita a vontade do Senhor. De repente as coisas começaram a acontecer. De repente. Aí Deus mostrou a própria irmã Benedita que os demônios vinham e amarravam ele todinho. E assim o indivíduo morreu sem salvação. Ele para lá e a irmã Helena foi livre da situação. Muitas vezes nós não entendemos o bem que Deus quer fazer, então colocamos a nossa vontade. Mas Deus, para abreviar o sofrimento, é preciso que a palavra dele entre nos corações, que as pessoas ouçam a palavra, venham os cultos, conversem com quem está orando, ou tenham uma vida de comunhão com Deus. Deus está sempre querendo beneficiar, ajudar os seus filhos, mas é hábito, é costume do povo de Deus desviar-se da vontade de Deus. Disse o profeta: bem que clama ao Senhor, mas nenhum deles o exalta. Bem que clama ao Senhor, mas nenhum o exalta. Então às vezes acontece isso, as pessoas clamam, fazem muitas coisas, mas não entendem o que é negar a nós mesmos, o que é deixar de gostar de muitas coisas do nosso interesse e ficamos insistindo com o Senhor. Como eu disse outro dia para os irmãos, eu não tenho buscado nada da terra do meu interesse a não ser comer, dormir, vestir. Materialmente eu só gosto disso. Matar a saudade, meus irmãos, ter que ir lá, vir, voltar. Não tenho buscado nada, meus irmãos, mais nada mesmo. Não ando pensando em ouro, não ando pensando em ganhar dinheiro, não ando pensando nem trocar de carro, como eu falei outro dia para os irmãos, nada disso. Tenho procurado me esvaziar disso. O nosso futuro agora está breve e nós sabemos que o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Vocês acham que Deus atualmente está ou não está trabalhando? Uma das coisas que Deus está fazendo para o nosso bem, do bem de todos, vou falar assim, que é para todos, nesses últimos dias. Sinais. A salvação. A salvação. Despertando. Exatamente.
Essa é a grande obra que Deus está trabalhando para que um número maior de irmãos possam estar adequadamente preparados para a hora do arrebatamento. Quando Deus nos envia para lá, nos envia para cá, levanta os irmãos, quando algum dos irmãos é inspirado para chamar a atenção, quando os sinais estão aí, como foi falado, os sinais, tudo isto, os sinais, a preparação, a mensagem, o aperto, Deus vai apertar, Deus vai tirar a vida de muita gente. Eu vi uma revelação que na beira da aula Ele vai tirar a vida de servos dele, crentes, alguns vão para o inferno e outros vão para o céu, e muitos vão morrer. Esse tsunami que Ele está revelando. Eu vi esses dias uma outra pessoa na internet que teve também a mesma revelação. E o Senhor disse para ela que alguns dos seus Ele vai levar, vão morrer afogados. Alguns dos seus, levar para a glória. E alguns que estão na igreja também vão morrer, mas vão para o inferno. E muitos ímpios também. Ele vai fazer isso para preparar o restante, para ver temor, para dar uma sacudidura na igreja. Tudo Ele está fazendo para diminuir o sofrimento, porque muitos ficaram aí. Então o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Devemos louvá-lo por isso. Devemos bendizer o seu nome, porque a sua bondade se estende de geração em geração. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, aleluia. Como Jesus morreu para nos beneficiar, aleluia. Fico pensando nisto. Todas as coisas que nós usamos hoje, né? Instrumentos, nossos veículos, tantas coisas que Ele fez para o nosso benefício, para abreviar, diminuir a sua carga de trabalho. Se Deus não tivesse feito os tratores, os caminhões, talvez alguns dos homens que estariam trabalhando na roça, arado sendo puxado por cavalo por um boi, aquele arado único. Aí Deus foi abençoando, os bois pararam de sofrer também para puxar arado, fizeram o trator. Até botei na internet, a graça é comparada ao trator. Deus abençoou, fizeram o motor, descobriram o combustível. Agora temos muitos tipos de combustível. Tem combustível sólido, tem querosene, que é um combustível também para a aeronave, tem gasolina, tem óleo diesel, álcool. Como Deus é bom, você liga o trator, o tanque está cheio, lá atrás tem aquelas grades, tem lá os arados, e vai arando um pedação de terra. Isso não é a mão de Deus, irmãos? Deus abreviou o nosso trabalhando tempo de preparar uma terra. As mulheres antigamente costuravam suas roupas, como tem uma irmã lá em Holanda, ela faz as máscaras para vender, tudo costurado na mão e bem costuradinho, mas ela leva um tempão. Mas as irmãs daqui têm uma máquina de costura que faz muito rápido. Deus proporcionou isso. Eu estou falando para os irmãos exaltar o Senhor, ver que a mão do Senhor é sobre nós, é sobre a igreja, é sobre os seus filhos. Glória a Deus, aleluia. Uma camisa que os homens usam comprada na loja, ou um vestido, ou uma saia que as irmãs, ou uma blusa que as irmãs usam comprada na loja, se não fosse a mão de Deus para dar aos homens a imaginação deles criarem máquinas que tecem, máquinas que cortam o tecido rapidamente, eu não sei se vocês já viram, botam um bolo de tecido e vai cortando tudo na medida. Talvez vocês não teriam o que vocês têm, ou talvez vocês teriam que pagar muito caro por um tecido. Os homens, pela misericórdia de Deus, descobriram um meio de conseguir na natureza e quimicamente, não sei, as cores. No passado era caríssimo a cor de púrpura e carmesim. Só os ricos podiam comprar. Por isso que Lídia tinha condição financeira, porque ela vendia isso. Diz que alguns desses pigmentos eram tirados de concha, que mergulhadores mergulhavam para apanhar essas conchas, e eram caros. Era caro.
Só os ricos na época. O restante vestia a roupa da cor do fio. Amém, irmãos? Amém. Está cedo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor venha dar aos irmãos entendimento, para os irmãos ser mais grato ao Senhor por sua bondade e pela sua grandeza.